Queria saudar os irmãos da internet que nos acompanham. Deus abençoe a todos. Mandar um abraço especial para o Michel, que está lá em Aracaju. Amém? Deus abençoe sua vida, Michel, e todos que têm nos acompanhado através da internet. A Camila, a profeta Camila, Deus abençoe também. Irmãos, abram as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas 5, versículo 11. Quando começa a mensagem assim, a voz está forte, né? Depois vai abaixando que eu começo a gritar. Aí o microfone vai dando uma suavizada. Glória ao nome do Senhor. Amém? Deus está no nosso meio e tem manifestado seu poder através de tudo que Ele tem produzido nessa casa, tudo que Ele tem produzido através dos ministros, através de cada vida que tem aqui colocado a sua vida, à disposição do reino, colocado a sua vida à disposição de Deus para manifestar a vontade soberana do Senhor. Gálatas 5:11 diz a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Vou ler mais uma vez. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Amém? Feche seus olhos um momento, eu queria fazer uma oração. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez, Pai amado, na tua casa, por poder compartilhar, Senhor, da tua presença, Senhor, por poder sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, manifestando a tua glória, Senhor, sobre este lugar. Eu te louvo por poder estar aqui. Te louvo, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, com essa rica oportunidade, Deus, de poder falar, Senhor, a respeito da sua palavra, falar a respeito daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, Senhor, e cumpre a tua vontade neste lugar, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O Espírito do Senhor, Ele é muito especial conosco. Ele é muito detalhista, Ele é muito cuidadoso. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe, os tempos, os momentos que a gente está vivendo. Ele sabe cada situação que a gente passa, Ele conhece tudo o que acontece conosco, Ele sabe, porque Ele nos acompanha. Ontem, na ceia do Senhor, nós ouvimos isso, uma palavra tremenda do apóstolo L, que nos mostrou que o Espírito Santo do Senhor está conosco. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar essa verdade de Deus. O Espírito Santo está com você. Nada pode fazer com que isso mude. No seu dia a dia, nas suas dificuldades, nos momentos difíceis, em tudo que a gente passa, em tudo que a gente vive, nada pode mudar essa verdade. O Senhor, Criador dos céus e da terra, está com você. Ele está do nosso lado. E Ele, por perceber os momentos, por perceber tudo que a gente está passando e sentindo, porque do outro lado também tem o inimigo das nossas almas, que também procura nos cercar, procura nos observar e procura entender o que está acontecendo com a gente. Porque ele precisa também saber exatamente a hora de fazer algo, de semear algo, de intervir de alguma forma, de influenciar de alguma forma. Então ele também nos cerca e procura saber o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo, ele vai mais além do que o inimigo. Porque o Espírito Santo, ele não consegue só olhar e ver o exterior, e ver de repente uma expressão de tristeza, de dor, de cansaço, como o diabo consegue, porque ele consegue ver isso. Ele olha, ele vê a nossa fisionomia, ele vê as dificuldades, ele sabe quando a gente está ali, meio com dificuldade, cansado com alguma coisa, ele consegue visualizar, olhar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo conhece aqui dentro. O Espírito Santo consegue enxergar lá dentro. E ele consegue ver, como foi dito hoje pela pastora Zelinda, o potencial que há em nós. Ele consegue enxergar o que nós podemos produzir. O que nós conseguimos produzir através da manifestação dele nas nossas vidas. Então toda vez que ele percebe um momento, uma situação na nossa vida, isso que eu falo, o Espírito Santo,
Ele consegue enxergar o que tudo aquilo está produzindo aqui dentro. Enquanto o diabo olha e vê um semblante às vezes mais entristecido, um sentimento de fraqueza, enquanto o diabo vê e consegue ver, puxa, olha, ele está cansado, ele está se sentindo fraco. Quando o diabo consegue ver isso, o Espírito Santo ele consegue entrar e ver, não, olha só o que está sendo gerado dentro dele, olha só o que está sendo formado dentro dele, olha só o que está sendo gerado, o que está crescendo dentro dele. E é assim que o Espírito Santo te vê. De repente hoje você se vê como o inimigo. Que é isso, profeta? É verdade. De repente hoje você se vê como o inimigo te vê. Você olha para você mesmo e você vê de repente uma pessoa, puxa vida, eu estou tão cansado. Está tão difícil. Parece que essa situação eu nunca vou conseguir vencer. Parece que nada disso vai mudar na minha vida. Você começa a se ver como o diabo, só o exterior. Mas deixa o Espírito Santo te levar e mostrar para você, e isso só é possível através da cruz de Cristo, o que está sendo gerado dentro de você. O que está sendo gerado dentro de você. E esse que é o negócio legal. Porque o diabo não consegue ver isso. E aí de repente do nada, naquele momento de maior tristeza, maior angústia, da onde você parece que agora ele vai chutar, agora ele vai desistir. Sabe o que acontece? Vem o Senhor na sua vida e te levanta, e aí você explode na presença do Senhor, e o diabo não entende o que está acontecendo, mas ele não estava triste, mas ele não estava caído, o que está acontecendo? Aí você explode na unção do Senhor. Você assusta o diabo o tempo todo. Eu falo assim porque o Lucas, ele gosta de brincar de dar susto, né, em casa lá. Hoje à tarde eu estava sentado na frente do computador, e aí tirei um tempo ali com o Senhor, pedi a minha esposa para conter eles um pouquinho. E aí de repente eu quietinho ali no computador, eu não escutei nada. De repente eu só sinto duas mãozinhas assim nas minhas costas, assim, ó. Bu! Mas eu dei um pulo. Mas que susto que eu tomei. E aí de repente eu fico imaginando isso. O diabo está ali, os demônios olhando, andando de um lado e do outro, percebendo, tentando. Agora eu vou destruir, agora vai desistir, agora vai acabar com tudo. Aí de repente você faz assim, levantei! Aí o diabo dá um pulo de susto. Estou de pé porque o Senhor está comigo. Estou de pé porque o Senhor me levantou. Estou de pé porque existe unção dentro de mim. Aleluia! Oh Senhor Deus. Vou continuar o padrão. Intitularei a minha mensagem nessa noite: o escândalo da cruz. Aleluia. Essa mensagem tem sido gerada dentro de mim pelo Espírito desde a mensagem que a apóstola Leila nos trouxe. E ela soltou ali uma frase tremenda, que a cruz tem que ser mais forte que a nossa história. Deixa eu tomar água, minha boca está muito seca. E desde esse dia, o Senhor começou a ministrar comigo. Começou a me chamar ali para uns momentos com Ele. E começou a falar comigo. E o Senhor fala comigo. O Walter, que trabalha comigo, o profeta Walter, sabe disso. Eu já falei isso para ele. Eu não tenho assim, eu vou sentar fazer uma palavra agora. Não tem isso. Deus vai falando comigo assim, às vezes no trabalho. Me dá uma coisa, no sonho. E aí Deus vai construindo. E essa palavra o Senhor construiu no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja em nome de Jesus. O escândalo da cruz. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele diz assim, olha, eu porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Ele está dizendo assim, olha, se eu continuar do mesmo jeito que era antes, se eu continuar com a mesma mensagem, se eu continuar falando das mesmas coisas religiosas que outrora era tão importante, por que eu estou sendo perseguido? Dessa forma eu vou aniquilar, eu vou anular, cancelar o escândalo da cruz. E a cruz do Calvário foi um escândalo.
A cruz do Calvário foi algo que escandalizou. O que aconteceu na cruz do Calvário com o nosso Senhor Jesus Cristo foi um escândalo para aquele tempo. Mas não foi um escândalo natural somente. Foi um escândalo que invadiu o mundo espiritual. Foi um escândalo que invadiu as cadeias espirituais. Foi um escândalo que invadiu o inferno. E foi um escândalo, a cruz. A morte do nosso Senhor na cruz foi um escândalo. E aí, hoje à tarde eu postei um negócio lá no Facebook. Estou aprendendo mexendo nesse tal de Facebook. Eu nunca fui de mexer nisso. E aí eu postei um negócio lá e disse assim... Depois que como é que eu escrevi? Como é que eu escrevi, Senhor? Agora me deu um branco. Depois que a gente encontra com Jesus, eu coloquei assim, até a cruz nunca mais foi a mesma. Por que eu escrevi isso? Porque eu falei, Senhor, qual é a origem da cruz? E aí eu comecei a ler e tem muita coisa falando sobre a cruz, muita coisa. E eu vou focar para mim não me demorar em muita coisa assim do que eu escrevi aqui, mas a cruz não foi Jesus que criou, não foi Jesus que deu origem à cruz. A cruz já existia. A cruz já era utilizada como uma forma de morte, de condenação à morte, como pena de morte. A cruz, na realidade, ela veio a existir, segundo o que eu li, que na época lá da Torre de Babel, o filho do rei lá que construiu a torre, chamava Tamuz. E quando ele nasceu, a sua mãe era uma sacerdotisa de deuses. E aí o que ela fez? Ela pegou o seu filho e começou a levar ele num nível de Deus, de adoração. E as pessoas começaram a adorar Tamuz. E começaram a adorar ele, e aí começou a se criar cultos e rituais. E aí usaram o T de Tamuz como um símbolo de idolatria. E aí começou a dar origem. Começou a se originar essa cruz. Existem outras histórias também paralelas, mas eu não quero me demorar nisso. Mas a cruz, ela não veio com Jesus, a cruz já existia. A cruz já era um símbolo de idolatria, de condenação, de morte. Já era. E o detalhe mais tremendo, a própria palavra, ela fala, não precisa abrir em Deuteronômio 21, 23, diz assim, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente os enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, 23. Naquela época já existia a pena de morte na cruz, já existia essa condenação. Então quando Jesus se encontrou com a cruz, ela já tinha uma fama, né? Hoje em dia tem muitas religiões que têm isso, né? A cruz, que tem como um símbolo de idolatria, um símbolo de adoração. Religiões que ainda mantêm o nosso Cristo vivo e ressurreto na cruz como um derrotado. E essa é a estratégia do diabo, é que ele nunca sai da cruz. E ele só consegue fazer isso nas imagens, porque o diabo sabe como é que o nosso Senhor está. Você acha que ele não viu junto com João lá, o Senhor Jesus reluzente, com toda a sua glória e poder? Sabe uma curiosidade? Eu vou falar essa curiosidade. Eu nasci também, minha mãe já servia ao Senhor, já estava em uma igreja evangélica, né, vamos dizer assim. E eu nunca frequentei outras religiões, fui uma vez ou outra por qualquer bobeira. Mas eu sempre tive curiosidade por que aquele sinal, né, que faz. E já perguntei às vezes pessoas, por que faz o sinal lá da cruz, né? Eu faço porque todo mundo faz. O que significa isso? E hoje, estudando um pouco sobre a cruz, eu aprendi o que significa. Até a maneira de colocar o dedo, são 3 dedos assim, ó, e 2 dobrados. Os 3 dedos representam a Trindade. E eles fazem uma cruz começando da face, vem até aqui embaixo, e aí eles vêm de um lado e vai do outro.
Ou seja, eles fazem uma cruz ao contrário, de ponta cabeça. E aí eu comecei a ler e vi que essa cruz de ponta cabeça é o símbolo maior do satanismo. Falei, caramba, Senhor, que negócio forte. E aí eu nunca soube o porquê a cruz, nunca sabia o porquê esse sinal. E hoje eu lendo esse estudo, eu aprendi um pouco sobre a cruz e esse sinal. Uma cruz feita por um joalheiro, uma cruz de ouro, ela não tem poder nenhum. Levar uma cruz no pescoço, ou colocar no umbral da porta da sua casa, não tem nenhum poder, não pode gerar nenhum poder, nenhum livramento. Porque o poder não está na cruz em si, mas está no escândalo que houve na cruz. Né? A cruz é usada também naquelas estradas perigosas, onde há um acidente sério. Aí o que eles fazem? Colocam uma cruz ali, né? Também é um símbolo de morte, de tragédia. Mas o detalhe que nessa noite eu quero trazer para vocês é que até a cruz, que trazia com ela todo um histórico de maldição, condenação, de morte, quando ela se encontrou com Jesus, ela teve a sua história transformada. Porque hoje nós olhamos uma cruz não com uma imagem, mas uma cruz vazia, e logo vem à nossa mente: o nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor está à direita de Deus. Aleluia! A cruz não é mais um símbolo de maldição e de morte, porque ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Aí imagina Jesus indo para a cruz, e a cruz lá na expectativa, né? Mais um que vai morrer, mais um. Só que quando ela viu Jesus, eu acho que ela começou a pensar ao contrário, porque o encontro que ela teve com Jesus mudou a história da cruz. Aleluia. Eu li uma frase e eu achei tremendo, eu quero compartilhar essa frase. Diz assim: o acontecimento mais público da vida de Jesus revela a enorme diferença entre um Deus, com letra minúscula, que prova sua existência pelo poder, e aquele, com letra maiúscula, que prova sua existência pelo amor. Enquanto desde a antiguidade os deuses queriam mostrar sua existência, o seu poder, os demônios, os principados, através de poder, através de coisas místicas, e até hoje isso existe. A gente sabe disso, que existem cantos remotos aí do mundo, onde existem muito ocultismo e feitiçaria e magia negra pesada. Enquanto esses deuses querem mostrar, esses que imaginam ser deuses, esses demônios, querem mostrar que são alguma coisa, ou que são deuses, através de poder, através de fogo, de coisas assim, de feitiçarias. O nosso Deus mostrou que é Deus através do amor. O nosso Deus mostrou quem Ele é através de sacrifício e de entrega. E é essa cruz que nós precisamos entender. Porque enquanto o diabo observa a nossa vida e tenta enxergar uma brecha para nos destruir, o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado, enxergando o que está sendo gerado, o que está crescendo dentro de nós. E isso, através da cruz do Calvário, ela vai começar a crescer, e vai começar a crescer. E é por isso que o que Deus tem feito nesse lugar vai crescer ainda mais, e vai abalar Taubaté em nome de Jesus. A cruz é a nossa lente de aumento. A cruz vai fazer com que aquilo que de repente hoje você julga pequeno em você, que de repente você olha para você e para tudo que você viveu, né, a sua história, e aí você olha para a sua história e olha para você e se julga pequeno. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: se prepare,
Porque a cruz, ela vai fazer você crescer. A cruz, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor entregou, através de amor, através de sacrifício, a cruz, esta ótica vai mudar na sua vida. E tudo que Deus tem gerado, que está lá dentro, e que hoje, quem sabe, o diabo nem consegue imaginar, do jeito que vai crescer, ele vai ver, ele vai ter que ver crescendo na sua vida. Ele vai ter que ver expandindo e atingindo a outros. Tudo que Deus está gerando na sua vida vai atingir a outros. Isso tem que ser uma verdade para você. O porquê que eu passei tudo que eu passei na minha vida? Porque eu vou atingir a outros. O porquê que você está hoje passando por isso? O porquê que hoje você está sendo confrontado, humilhado? Porque a tendência é essa, as pessoas nos julgam por aquilo que nós temos. Se hoje você tem dinheiro, recursos, bens e tudo isso que o mundo olha, que gosta de ver, esse cara é bem sucedido. Ou de repente as pessoas olham para você e hoje você tem dificuldades, lutas, tribulações e sofrimentos. Esse é um derrotado. Essa é a forma que o mundo vê e julga, mas não é a forma que o Senhor nos vê. De repente existem pessoas que falam: por que que ele prega? Por que que ela prega? Por que que está fazendo isso? Por que que está lá falando de milagre, de coisas? Mas olha o que está acontecendo. Olha as situações que estão acontecendo. Não se importe com isso, porque o mundo sempre vai julgar você por isso. Mas se importe por aquele que te vê, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é nele. Nele, ele é o Senhor da sua vida. Isso aí, leve, momentânea tribulação, dificuldade, o sol nasce para todos. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar. Não fique culpando as pessoas. Se de repente no momento mais difícil da sua vida, você acha que as pessoas não veem você, de repente é Deus que está te permitindo passar por isso, para você enxergar Ele na sua vida. É fácil a gente fazer isso hoje no Renovo. Para quem não veio ou tem desejo de vir, venha no Renovo, porque está sendo tremendo. E hoje nós aprendemos algumas coisas referente a isso. Às vezes a gente fica buscando culpados. Por que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Para de procurar culpado. Procura aquele que vai te levantar. Para de procurar culpado. Procura aquele que vai te estender a mão. Procura aquele que vai te levantar do pó e vai fazer você caminhar e fazer você correr de encontro com a vitória que Deus tem planejado para a sua vida. Porque é assim que Deus faz. A cruz tem que ser mais forte do que a nossa história. Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Ninguém sabe se você não contar. Mas uma coisa eu sei, a cruz é muito mais forte do que tudo isso. O escândalo da cruz é muito mais forte do que tudo que você deve ter passado na sua vida, de todas as experiências negativas que você viveu, de todos os traumas que você passou, daquilo que você nem sabe que está dentro de você. A cruz é mais forte. O amor expresso na cruz foi muito mais forte. Eu ouvi uma frase uma vez também, nunca mais esqueci. Deus não nos amou somente como Deus, Ele nos amou como homem também. Porque Ele veio aqui nos amar. Deus nos ama, um amor incondicional, Ele é Deus. Não, Ele amou aqui como homem. Ele te amou como homem. Foram 6 horas. 6 horas na cruz. 6 horas de sofrimento. 6 horas de dor. 6 horas ali pendurado, sangrando. 6 horas sofrendo, meu irmão. A história da cruz é muito maior. O escândalo da cruz foi muito maior. 6 horas sentindo dores. E não somente dores naturais, porque não era só físico. Não era só físico. Às vezes a gente tem situação na nossa vida que dá vontade de falar assim: Deus, puxa vida, tira essa dor aqui da alma, dá uma dor nas costas. Tira a dor da alma, dá uma dor física.
porque não existe dor pior do que a dor na alma, do que a dor do abandono, do que a dor da humilhação, do que a dor da rejeição. Dor nas costas, toma um remédio forte, fica meio grog, né? Porque tem remédio que chapa a gente. Eu quando tomo remédio, às vezes para dor de coluna, os anjos têm que trabalhar. Às vezes eu estou dirigindo, mas dá uma soneira. Senhor, só Deus para guardar. Mas a dor física, você toma um remédio. Agora, fala para mim. Tem receita? E você tem alguma receita para dor na alma? Para dor de perdão, falta de perdão, de ressentimento, de dor, de angústia, de rejeição? Não era só uma dor física. Era uma dor que ia muito mais além do físico dele. 6 horas. 6 horas. Eu estou falando só da cruz. Se fosse a gente pegar desde o Getsemane ali, era muita dor. Eu estou falando só das 6 horas na cruz, muita dor. Na cruz aconteceu muitas coisas. Na cruz, o Senhor Jesus ali em 6 horas de dor, agonia, sofrimento, Ele gerou coisas ali. Ele gerou muitas coisas tremendas. Ele gerou coisas preciosas nessas 6 horas de cruz. Ele gerou perdão. Porque Ele disse, Senhor, eles não sabem o que fazem. Na cruz, sentindo dor, no físico, na alma, Ele gerou perdão. Irmãos, se Ele gerou perdão nessas 6 horas de agonia e de dor, nós também podemos gerar perdão. Você pode perdoar. Você pode perdoar, irmão. Você pode sair daqui hoje sem essa carga que você carrega em cima de você. Você pode sair daqui hoje sem esse peso que de repente você carrega há quanto tempo já? E de tempo em tempo você sente esse peso. De tempo em tempo você sofre com isso. De tempo em tempo você agoniza por causa do peso, muitas das vezes, da falta de perdão na sua vida. Ele gerou perdão na cruz. Você pode gerar perdão em nome de Jesus. Na cruz, dividiram as vestes dele. Cumpriu-se a palavra. A vida de Jesus, uma vez me questionaram, você acredita na Bíblia? Eu falei, acredito. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu falei, foi mesmo. Mais ou menos 40 escritores, num período de 1500 anos, aonde não havia internet, aonde não havia nenhum meio de comunicação, e todos eles falam de um mesmo assunto. Prova para mim que não tem inspiração de Deus por trás disso. Todos eles falaram de salvação, de um mesmo assunto. Todos eles falaram de um personagem principal: Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse você vê Jesus. Ah, foi escrita por homens, foi escrita por homens cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpriu sobre a vida do Senhor. Na cruz houve cumprimento de palavra. Profecias messiânicas foram cumpridas ali. Dividiram as vestes do Senhor. Sabe por que dividiram as vestes do Senhor? Isso aí é revelação, não li em nenhum livro. É porque um dia um profeta disse que no lugar do espírito angustiado, nós receberíamos vestes de louvor. As vestes do Senhor foram divididas na cruz, sabe por quê? Porque as vestes de louvor, que provém do ato do sacrifício, da consumação na cruz do Calvário, ela é dividida até os dias de hoje, sobre a vida daqueles que creem, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. As vestes deles estão sendo divididas aqui. Vestes de louvor sobre a sua vida. Ah, você não sabe, profeta, como eu entrei hoje aqui. Você também não sabe. De repente o seu vizinho aí que está do seu lado, como ele entrou. Você não sabe, de repente, uma luta, uma situação que o pregador ou ministro de louvor, você não sabe, você só sabe o que você está passando.
E muitas vezes você fica como um egoísta nisso, porque você não se preocupa com ninguém. De repente pessoas que estão piores do que você do seu lado, e você não enxerga, porque você não sabe o que eu estou passando. Imagina se aquela jovem na casa de Naamã, ela também pensasse isso: você não sabe o que eu estou passando, estou escrava. Mas ela não pensou nisso, ela pensou que existia um Deus que podia curar aquele homem e tirar toda a angústia daquela casa, e ela foi usada por Deus. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar na sua angústia. Deus quer te usar no seu momento difícil. Tá doendo, eu sei, dói mesmo. Mas Deus quer te usar. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a sua vida. Mas eu não venci ainda essa situação. Isso aí é questão de tempo. Deixa Deus te usar. Deixa Ele fazer na sua vida, porque a vitória vem e não tardará. Aleluia. Na cruz, nessas 6 horas, Ele teve sede. Ele teve sede. Pendurado na cruz, sofrendo com dores e angústias, Ele sentiu sede. E Ele sentiu muita sede, mais do que eu estou sentindo agora. Hoje a boca está secando demais. Ele sentiu muita sede. E Ele pediu algo para beber. E eu aprendi com o Senhor que aquele que tem sede, Ele sacia a nossa sede. Aquele que tem sede pode produzir algo na nossa vida que as drogas não produzem, que os vícios, que nada, nenhum prazer mundano desse mundo pode produzir. A água que o Senhor nos oferece, a água que vem da fonte de água viva, ela sacia a nossa sede. E ela é completa. Ela oferece para nós tudo o que a gente precisa. Existe uma fonte de água viva para você. Existe uma fonte que jorra do Senhor e quer saciar a sua sede. De repente hoje você precisa tomar outros tipos de água. De repente hoje, por causa dos seus olhos estar de repente todo ofuscado por causa dos problemas, você está bebendo cada tipo de água que você não imagina. Você está tomando águas que, em vez de saciar a sede, está te fazendo mal. Mas Jesus, Ele quer te dar água de verdade. Ele quer te dar uma água que venha saciar a sua sede, que venha trazer algo especial sobre a sua vida, porque Ele é a fonte de água viva. Na cruz, 6 horas de cruz. Na cruz Ele se sentiu desamparado. Ele se sentiu desamparado. E um dia eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, por que Ele ficou assim? Por que Ele sentiu isso? Se sentiu desamparado, se sentiu Ele abandonado. Por que, Senhor? Eu falando com Deus. Aí Deus falou para mim: sabe por que Ele se sentiu assim? Para que você nunca se sinta assim. Porque o que Ele fez na cruz, o que Ele sentiu na cruz, Ele consumou, Ele conquistou algo que permanece na sua vida em todo o tempo. Mas eu já me senti assim. Se você se sentiu desamparado, é porque você não conseguiu perceber a presença de alguém do seu lado. Você não conseguiu perceber que tinha alguém ali. Você não conseguiu perceber que tinha alguém ali naquela hora. Naquele momento difícil você não conseguiu perceber, mas Ele estava ali. Ele estava ali do seu lado. Ele estava ali junto de você. A dor, o sofrimento, de repente a insensibilidade da sua parte você não conseguiu perceber, mas Ele estava do seu lado. E Ele continua do seu lado, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quer perceber Ele? Quer perceber Ele nos momentos mais difíceis? É muito fácil. Tem um segredo muito fácil. Sabe qual que é? É você trancar a porta do quarto, fechar os seus olhos
e deixar o Espírito te levar, você vai sentir Ele ali do seu lado. Você vai sentir Ele ali colocando as mãos sobre você. Você vai sentir Ele aí te pegando no colo se for preciso, porque Ele é seu Pai, Ele está do seu lado, Ele te ama e Ele jamais vai te abandonar, jamais. De repente você olha de um lado, olha do outro, cadê? Cadê aquele lá? Cadê aquela pessoa que disse que estaria? Lembra do tempo de afastar-se, de abraçar? Tem que vir, uma hora tem que vir. Mas para Ele não tem tempo de afastar-se, de abraçar. Para Ele tem tempo de estar convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está do seu lado. Ele foi desamparado, Ele se sentiu assim, para que você e eu nunca venhamos sentir isso. E se você já sentiu alguma vez, mesmo servindo ao Senhor, aprenda isso. Quando as coisas estiverem muito difíceis, quando tudo parecer contrário, parece até uma música, lembrei agora. Vai, dobra o joelho, fecha os olhos, vai para algum lugar e fala com Ele: Senhor, o Senhor está aqui? Você vai ouvir Ele dizer com você. Você vai ouvir Ele falar: estou aqui sim, eu estou aqui, estou do seu lado, sempre vou estar do seu lado. Na cruz, 6 horas de cruz, Ele teve o seu lado perfurado. E esses dias atrás eu estava pensando nisso, falei: Senhor, olha que interessante, não sei se alguém já falou isso, ou mas eu fiquei castelando, uma gíria, né, feia. Eu fiquei pensando, quando o Senhor viu que Adão não podia estar só, ia fazer para ele uma ajudadora, né, alguém que estivesse do lado dele, colocou um sono profundo nele e tirou do lado dele, tirou da costela e fez a esposa. Jesus até nisso. Disseram que tinham que tirar o corpo lá e o costume era quebrar as pernas dos condenados. Só que não podia quebrar a perna de Jesus porque existia uma palavra. E aí foram ver se Jesus estava morto e aí furaram o lado de Jesus. E dali saiu água e sangue. Eu falei: Senhor, olha a igreja nascendo. Olha a igreja nascendo. A esposa de Cristo. Ela nasceu no momento mais difícil, no momento de morte, porque muitas vezes é necessário morrer para que haja vida. Jesus gerou a igreja na sua morte, e ali aquele soldado teve o privilégio de ver o nascimento da igreja. 6 horas de cruz. Aí eu começo a entender um pouco mais a Bíblia, olhando para a cruz. Eu consigo entender quando eu leio Lucas 14, 27, que diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, Jesus disse. Olhando pelo contexto, pela época, os discípulos, ao ouvirem isso, eles ainda não conheciam a cruz depois de Jesus. Ou seja, eles não conheciam a cruz convertida. Só conhecia a cruz lá, né? Loucona. Porque a cruz se converteu depois que ela se encontrou com Jesus. E eles não conheciam a cruz convertida. Então quando Jesus disse: olha, quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aí os discípulos olharam: nossa, pesado, hein? Levar a cruz, tem que morrer então. O negócio é feio, a cruz é morte, é maldição. A cruz é maldição. Forte o que ele falou, e agora? A ótica deles era essa, eles não conheciam a cruz como nós conhecemos. Agora, e a gente? Como é que você entende esse texto? Para mim é o seguinte: se você não entende que levar a cruz significa vencer toda a maldição que lhe foi imposta, você não poderá viver o que Cristo viveu depois da cruz. A cruz, para nós, não é só morte, sacrifício, dificuldade, não. A cruz, para nós que já conhecemos ela convertida, é vencer toda a maldição que nos foi imposta. Então se Jesus olha para você nessa noite e diz: olha, vou ler de novo, quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Jesus está falando isso para você hoje. Sabe o que é motivo disso? É motivo de alegria. Senhor, eu quero.
Eu quero ser livre de toda maldição, Senhor. Eu quero ser livre de toda condenação, Senhor, eu quero ser liberto de tudo que me aprisiona. Ah, mas vai ter que morrer, eu morro, não tem problema. Eu quero viver a cruz, porque a cruz é vitória e não derrota. A cruz é vitória e não derrota, meu querido. Olhe para a cruz. A maior vitória de todos os tempos, o maior escândalo de todos os tempos é a cruz. Quer seguir Ele? Quer ser discípulo dEle? Então se prepare para que Ele, através da cruz na sua vida, retire toda a maldição, todo jugo, toda a maldição hereditária, todo pesar, todo jugo que você carrega na sua vida, tudo aquilo que te aprisiona e te acorrenta. Se prepare para ser livre disso. Se prepare para ser livre disso. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Se prepare para ser livre disso. A cruz, a paz prometida a nós, só pode ser vivida por causa do sangue da cruz. A paz que Ele disse: eu vou, mas não turbe o vosso coração, nem ficais atemorizados, não, porque a minha paz eu vos dou. E eu não vou dar a paz, uma paz mentirosa. Eu não vou dar uma paz falsa. Eu não vou dar uma paz como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. E essa paz só pode ser vivida na nossa vida através do sangue da cruz. O sangue que verteu na cruz do Calvário do nosso Senhor. Colossenses 1:20. E que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Olha o que a cruz gerou. Através do sangue que Ele verteu na cruz, a paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar a sua mente, o seu coração, e vai te proteger. A paz é aquilo que protege a maior riqueza que está dentro de você. A paz é uma proteção, é uma fortaleza. Porque a palavra do Senhor diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E Ele nos amou dessa forma. E se Ele nos amou dessa forma, a cada dia eu acredito mais que nós também podemos amar assim. Que nós também podemos perdoar assim. Porque Ele, o meu Senhor, o seu Senhor, disse que nós podemos fazer obras maiores do que a dele. Você pode amar. Você pode viver intensamente esse amor. Você pode experimentar, queridos, sabe, curas na sua vida, que leve você a olhar nos olhos daquele que você nunca mais imaginou olhar. Sabe olhar nos olhos daquele que você nunca mais imaginou que ia olhar nos olhos? Eu sei que existem situações assim. Tem gente que passa pela nossa vida que a gente fala: nunca mais eu vou conseguir olhar no olho daquela pessoa. Nunca mais eu vou conseguir olhar. Mas isso aí que Ele fez, esse escândalo da cruz, te capacita a olhar nos olhos. Te capacita a amar com o amor que Ele amou. Te capacita a perdoar com o perdão que Ele perdoou. E que Ele gerou isso na cruz do Calvário. A cruz é mais forte do que a sua história. A cruz é mais forte. Aquilo que Ele gerou na cruz do Calvário. Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo. Eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor sabia, e o Senhor sempre sabe o que a gente precisa. O Senhor sempre sabe aonde o Senhor precisa tocar, onde o Senhor precisa mexer. O Senhor sempre sabe aonde a gente está patinando. E o Senhor tem feito algo tremendo nesses dias da minha vida. Tem feito algo sobrenatural, tem feito algo que todo dia eu sinto algo totalmente novo e diferente diante dEle. E eu sei que daqui em diante, aquilo que Ele vai gerar através da minha vida, através da minha família, através da vida de cada um de vocês, vai sim abalar Taubaté. Isso aqui não é só uma animação, não, vamos abalar Taubaté.
Vamos abalar Taubaté. Vamos pular. Abalar Taubaté, irmãos, vai ser através do abalo que o Senhor tem gerado dentro de você. O abalo de Taubaté já começou. Está escutando? Eu estou escutando o abalo que já começou. Eu estou escutando o abalo começou aqui dentro. Ó. Coloca a mão aí, ó. Coloca a mão. Tenta sentir aí o abalo. Tá? Já começou. Oh, Senhor Deus. Irabaixu. Coloca a mão no seu coração e curva a sua cabeça, querido. Curva a sua cabeça. Oh, Senhor, o abalo já está começando, já começou. Está estremecendo aí dentro, você não sabe. Você não consegue ver. Você não está conseguindo sentir, mas começou, está aí dentro. Ah, mas está doendo, eu estou passando dificuldade, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo rejeitado, as pessoas estão me ferindo, eu estou passando luta, eu sei de tudo isso, mas o abalo já começou. Sente esse abalo aí. Eu estou sentindo, igreja, o abalo já começou. Deixa o Espírito Santo fazer você sentir aí também. Deixa Ele fazer esse abalo ultrapassar a sua dor. Deixa Ele fazer esse abalo ultrapassar as feridas. Deixa Ele fazer esse abalo fazer você sentir o que Ele está gerando na sua vida. Aleluia. Você crê que esse abalo começou? Você crê nisso, igreja? Então aplauda o Senhor. Aleluia! Oh, glória! O abalo. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Vão ter pessoas que vão sonhar com terremoto. Fica preocupado não. Fica preocupado não. Vai sonhar com terremoto, fazer o quê? Deus vai querer que você sonha, Fica preocupado, não é terremoto de luta. É terremoto de uma revolução, de algo transformador que Deus vai fazer. Aleluia. Olha que tremendo. A cruz. Nossa, esse relógio aqui tá louco. Que hora que é ele? Eu tô sem meu celular. Me ajuda aí na hora. Amém. Ele tá piscando assim, ele não fala para mim o que ele tá. Nossa, mas eu tenho um relógio aqui no tablet. Né? A Letícia, minha filha, faz isso. Pai. A cruz foi a tribuna onde Jesus humilhou Satanás. Tá ouvindo? A cruz foi a tribuna onde ele humilhou Satanás. Colossenses 2,15. Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Sabe por que a apóstola Leila disse que a cruz tem que ser mais forte que a nossa história? Porque a cruz foi um escândalo. O que foi gerado na cruz, meu irmão, foi muito mais além do que a gente às vezes consegue entender. Aquilo que de repente você chora tanto para conquistar, já está conquistado. Aquilo que de repente você, dobra o seu joelho tanto, faz campanha, eu tenho que conquistar isso na minha vida. Aí você fica ali, querendo conquistar e o tempo passando ao seu redor. E as coisas acontecendo e você está ali preso. Isso aí já foi conquistado na cruz. Mas e aí, o que eu faço? O que você faz? Não. O que você deixa Ele fazer através da sua vida? É só deixar Ele fazer. Deixa Ele fazer. Começa a deixar Ele fazer. Acorda amanhã de manhã e fala assim: Senhor, pode fazer. Vai, começa a fazer, Senhor. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer gerar através da minha vida, Senhor? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! O que é que o Senhor quer fazer, Deus? E aí, meu irmão, as demais coisas vão ser acrescentadas. Simples. Ele humilhou.
Ele exibiu publicamente, ele triunfou na cruz sobre potestades, principados. E ele nos dá autoridade para vencer tudo isso. Sabe aqueles demônios que ficam todo dia ali te atormentando? A gente aprendeu isso aqui, né, nessa casa. As influências, né? Os tijolinhos que ele quer montar aquela fortaleza na sua vida. Quando você passa pela cruz e a palavra da verdade vem sobre a sua vida, não tem fortaleza que aguente, meu irmão. A potência do que foi gerado na cruz destrói qualquer fortaleza. Se hoje existe alguma fortaleza ainda na sua vida, faça isso, coloque a sua mão assim, ó. Aleluia. E diga assim: Senhor Jesus, se ainda existe alguma fortaleza que está me impedindo de ver o teu triunfo na cruz, quebra nessa noite, destrói nessa noite, porque eu quero viver o escândalo da cruz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aplauda esse rei que venceu, aplauda esse Jesus que venceu na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Olha, tem mais um pouco aqui. Passar pela cruz nos faz estar à direita de Deus. Quando você passa pela cruz, você automaticamente troca de posição. Você não vai viver uma posição física de somente do corpo físico, de estar aqui nessa terra, nesta passagem, mas você vai ser transladado, não sei se é essa palavra, você vai ser movido de lugar. Deus vai te colocar do lado que é o seu lugar, do lado dele. Jesus viveu isso. A palavra diz em Hebreus 12:2, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. A nossa posição em Cristo, a nossa posição em Deus. Sabe qual é a maior dificuldade nossa para viver? É que a nossa posição não está alinhada com a nossa condição. A gente não tem muitas vezes esse alinhamento. A nossa condição não está de acordo com a nossa verdadeira posição. Porque na cruz ele conquistou uma posição celestial. Ele conquistou uma posição de governo, ele conquistou uma posição de conquista, de avanço. Só que aí a nossa condição às vezes não está alinhada. E é isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você. Desalinhar a nossa condição com a nossa posição. A cruz já foi consumada, o Senhor consumou tudo. Ele fez tudo isso que a gente já está vendo até aqui. E agora? Agora eu tenho que me alinhar na minha posição. O poder dos filhos não está na razão humana, e sim no escândalo da cruz. Você é filho, não é? Amém? Quem é filho aqui? O poder do filho não está na razão humana. O poder dos filhos está no escândalo, na loucura. 1 Coríntios, credo. Desculpa, escapou. Oh. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O escândalo da cruz é o poder para os filhos. Aquilo que é escândalo, aquilo que é loucura, aquilo que é doideira, para os filhos é poder. É poder. É doideira pregar, é doideira vir aqui um monte de gente olhando para você. Eu estava com a minha esposa ali,
E eu não falei isso para ela, agora ela vai ouvir também, mas eu pensei, eu falei, nossa, eu gosto muito de pregar o chamado que Deus tem, mas assim, toda vez que eu prego, é bom para mim também, para minha saúde, porque não existe retenção de líquido. Toda vez que eu vou pregar é 4, 5 vezes no banheiro, né? Nossa, não é fácil não. Você dá risada, um dia você vai estar aqui. Amém? Vai sim. Eu lembro uma vez, eu estava num congresso lá em Macaé. Eu tinha acho que uns, sei lá, 15, 16 anos, sei lá. E aí aquele congresso de jovens na igreja na época. E aí, né, os pregadores na época da igreja lá. Aí eu sentado assim e tal. E aí aquela multidão, cara. Aí Deus me pegou. E falou assim pra mim. Tá vendo? Tá vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa que eu tenho usado? Tá vendo aquela pessoa ministrando? Tá vendo aquela pessoa falando pras pessoas? Tá vendo? Aí eu fiquei... A gente duvida, né? Eu fiquei assim, nossa, pensamento estranho, né? Mas era Deus, né? Aí ele falou bem assim pra mim, um dia você vai estar ali. Um dia você vai estar ministrando. Um dia você vai estar falando daquilo que eu faço. Daquilo que eu faço na vida das pessoas. Daquilo que eu faço na sua vida. Aí eu não acreditei. Então você dá risada aí, né? Que eu vou muito no banheiro. Calma, espera você ver. Você não acredita, eu falo, você fala, eu nunca, jamais. Eu pregar? Nunca que eu vou estar falando na frente das pessoas, vou estar... Eu também achava que não. Uma vez eu estava voltando de uma noitada. E nessa noite, eu estava num clube aqui de Taubaté. E houve uma briga, houve um tiroteio. E 2 pessoas conhecidas minhas foram baleadas. Uma sobreviveu, passou por um processo de cadeira de roda, e a outra faleceu. E nesse dia eu voltei para casa daquele jeito, né? Assustado. Falei, nossa, quase que eu fui hoje. Quando eu cheguei em casa, qual que é a cena? Tem alguns aqui que conhecem a minha mãezinha. Quando eu cheguei em casa, minha mãezinha de joelho na minha cama. Aí eu já estava assustado. Aí chego assim no escuro. Falei, pronto, é um vulto. Falei, é o Satanás que está aqui querendo me pegar. Já vi o tiro passando, aquela gritaria. Chego em casa, o Satanás no meu quarto. Mas não era Satanás, era minha mãe. Aí eu acendo a luz, minha mãe, com o cabelão desse tamanho assim, né? Que ela acordou de madrugada. Eu falei, nossa mãe, o que a senhora está fazendo aí? Aí ela levantou, ela é baixinha, quem conhece ela é desse tamanho assim, ó. Ela veio assim, tô orando pela sua alma. Aí eu travei, né? Falei, nossa, é hoje que eu apanho. Aí ela falou assim, Deus mandou levantar e orar pela sua alma, porque o diabo ia ceifar. Aí eu fiquei assustado, falei, caramba, ela não sabe o que aconteceu. Aí ela falou, e tem mais. Aí ela deu mais um passo, falei, pronto. Aí meteu a mão na minha orelha. Ela deu mais um passo. E Deus mostrou você para mim, de pé, diante de muitas pessoas, falando do amor dele. Ah, meu irmão. Foi desse jeito. Aleluia. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que você fez quando eu falei que vou muito no banheiro. Eu dei risada nela. Falei, mãe, para com isso, mãe. Tem que falar, que isso. Eu vi. Regalou os olhos, eu vi. Tá bom. Amém, vamos terminar. Marcos 15:30. Sabe o que falaram para Jesus quando ele estava na cruz? Disseram assim para ele, ó, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Viraram para ele e disseram, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Apontaram para ele naquele momento de maior dor. Você pensa que só você que tem um privilégio? Parece que no momento mais difícil da nossa vida vem um para... Não é assim? Não é só você que é privilegiado, não. Jesus lá sofrendo, perdoando, fazendo tudo que tinha que fazer, vem um lá. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Sabe por quê? Isso aí o Senhor falou comigo.
Ele não desceu da cruz porque a cruz não é para benefício próprio, e sim para outros. A cruz na sua vida não é para benefício próprio, e sim para outros. Desce e salva-te a ti mesmo. Não estou aqui para me salvar. Não estou aqui para mim, não é benefício próprio que eu estou fazendo. A cruz é para outros. Eu estou aqui pela humanidade. Eu estou aqui pelo pecado que eu não cometi. A cruz na sua vida. Não pense você que é para você comprar lá o carrão que você quer. A cruz na sua vida não é para você ter lá os apartamentos e no litoral que você quer. Não, a cruz na sua vida não é para benefício próprio. A cruz na sua vida é para outros. A tua cruz não pode salvar você mesmo. A tua cruz na sua vida vai salvar outros. A cruz de Cristo não era para ele se salvar, não era para ele, sabe, deixar de lado o sofrimento. Não, a cruz não era. A cruz é para outros. Aleluia. Coloque-se de pé. 6 horas de cruz. 6 horas. 6 horas manifestando amor. Tem lá os ladrões, né, na cruz, né? Tremendo. Teve lá aquele que acusou, condenou a Jesus. Mas teve aquele que reconheceu o Rei. Sabe o que a cruz vai produzir na sua vida? Vai fazer você enxergar o Rei que você é. Vai fazer você enxergar que existe um reino. E este reino está dentro de você. Uma vez eu me perguntei, por que o Senhor falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Uma vez eu falei assim, por que Ele não falou, buscar em primeiro lugar a mim, que sou filho de Deus? Buscar em primeiro lugar ao Pai, que é o nosso poderoso Pai. Buscar em primeiro lugar o reino. Porque o reino não é algo que flui mais de Deus. O reino é algo que flui daquilo que Ele colocou dentro de nós. O reino flui de nós. Por isso, a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos. Porque o reino está nos filhos. O reino está em você. E o reino precisa ser manifesto. Me apresentaram aquele código real. E é muito tremendo, né? Você fazer uns estudos. Infelizmente, tem pessoas que usam isso para distorcer ou para confrontar aquilo que muitas vezes é pregado em igrejas. Mas é um instrumento que nos faz enxergar algumas coisas. Uma vez eu fui ver a origem da palavra reino, disso. E lá nesse código eu descobri isso. Não é algo que emana mais de Deus. É algo que emanou dele na criação. E ele pôs isso no homem. E hoje isso está em nós. E precisa ser manifestado. Você tem o reino. Jesus chegou diante dos discípulos e eles disseram, Senhor, e quando virá? E como virá? Como é que vai ser o reino? Como é que é, Senhor? Todo mundo perdido, né? Cadê o reino? O reino, Senhor. Aí o Senhor falou, calma, calma. O reino já está em vós. Já está entre vós. Nessa noite o Senhor quer produzir algo novo, especial sobre a sua vida através da cruz. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Pessoal da adoração. E se você sentiu o desejo de sair do seu lugar, vem aqui à frente. Deus quer gerar cura hoje na sua vida. Deus quer gerar cura hoje na sua alma. Deus quer gerar cura hoje na sua vida. Deus quer gerar transformação, porque a cruz, Ele conquistou tudo isso para nós. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui, se posicione diante da presença do Rei. Daquele que não está mais pendurado no madeiro. Daquele que não está mais em uma forma de sofrimento e de dor. Mas hoje, Ele está à destra de Deus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pela sua vida.
Nós vamos estar ministrando sobre a sua vida. Nós vamos estar ministrando aquilo que o Senhor quer gerar sobre a sua vida. A cura que você precisa. Para que você possa enxergar desta ótica. Para que você possa entender o que o Senhor tem gerado, o que Ele quer gerar na sua vida. Para você entender que o que Ele fez na cruz é muito mais forte do que aquilo que você viveu. E hoje é dia de ser curado. Você quer ir embora para sua casa diferente. Você quer ir embora para sua casa e de repente não precisar mais tomar um remédio de depressão. De repente não consegue dormir, ansioso, ansiosa, sabe, com dores na alma. Deus quer gerar isso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus tem gerado hoje, nessa noite, uma atmosfera de cura e de libertação. Por esses dias eu passei por uma situação dessa, né? A gente sempre acha que está 100% bem, 100% curado, até quando o Senhor manifesta o que realmente está lá dentro. E eu fui curado. Então eu quero que você saia do seu lugar para ser curado nessa noite. Saia do seu lugar e seja transformado nessa noite. O Senhor quer tocar a sua alma, Ele quer transformar aquilo que hoje é um peso, é um jugo sobre a sua vida. Ele quer fazer isso porque na cruz Ele conquistou isso para você. Ele conquistou essa transformação na sua vida. Ele conquistou essa transformação para você viver algo muito mais além do que você está vivendo. E eu vou estender o convite nessa noite. Se você veio hoje pela primeira vez, de repente você nunca entrou numa igreja ou nunca ouviu algo que mexesse dentro de você, de coisas que estão ali dentro, só você sabe. E nessa noite você quer reconhecer Jesus como o Rei na sua vida, como o Senhor que vai transformar a sua vida, que vai fazer você viver coisas muito mais profundas na sua vida. Se você deseja isso, você nunca fez isso, você quer, Senhor, eu quero isso, eu quero essa mudança, você nunca fez, levante a sua mão em nome de Jesus. Vem aqui então. Tem mais alguém? Levante a sua mão, porque o Rei, aquele que venceu a cruz, Ele está aqui. A senhora, vem aqui. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Aleluia. Tem mais alguém? Tem? Levantou a mão? Vem aqui. Sabe o que eu estou dizendo, meu querido, nessa noite? O Rei que venceu a cruz, venceu a morte. Vem. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar a história de vidas aqui nessa noite. Eu, como falei, por esses dias passei por um processo em que eu não conhecia, não entendia o que muitas vezes prendia a minha vida. E aí Deus trouxe para fora. Deus manifestou curas na minha vida. E hoje eu estou aqui podendo expressar o que Ele fez. Então sai do seu lugar e venha. Feche os seus olhos. Os ministros vão estar passando e tocando você. Porque cada um que aqui nessa casa tem sido levantado por Deus tem essa mesma unção, porque o Senhor nos tem dado essa condição. Amém? Os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe. Eu profetizo sobre as vossas vidas que o Senhor, através desta palavra da cruz, o escândalo da cruz, o Senhor vai gerar transformação e libertação sobre a sua vida. E você vai viver coisas maiores, coisas que você nunca imaginou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.